Oi pessoas, meu doentinho preferido! Estamos aqui mais uma vez, vamos terminar, vamos colocar todos os sistemas em jogo. Vamos falar hoje sobre um outro sistema digestório. A anatomia da região do sistema digestório ela é dividida em duas partes, né? A supradiafragmática, né? Acima do diafragma, o órgão que compõe aí a parte superior, e eu tenho a infradiafragmática. Então vamos ver qual é o caso clínico de hoje, o que nós vamos abordar, o que nós vamos falar de diferentinho, e vamos aí mais um causo, mais uma novelinha. Ô professor, meu Deus, final de semestre, nós estamos com medo, época de prova, tá no final, vamos lá pessoas. Paciente masculino, 35 anos de idade, admitido em abril de 2023 no hospital com mal-estar, icterícia, náusea, vômito, acolia e colúria, acompanhado de episódios de diarreia há 3 dias. Ao exame físico, encontrava-se com dor à palpação e hepatomegalia. O paciente relata ter piora dos sintomas após alimentações. Os exames laboratoriais na admissão evidenciaram hepatite B e colelitíase, pedra na vesícula, com obstrução de ductos. Perguntas: qual a região da parede abdominal é realizada a palpação? Qual a divisão do fígado e a localização da vesícula biliar? Qual o trajeto da bile desde sua produção até a sua eliminação? Na hepatomegalia, as estruturas do pedículo hepático podem sofrer compressão. Quais são elas? E qual a importância clínica no cuidado dessa situação? Na hepatomegalia, quais regiões podem sofrer compressão devido às impressões hepáticas? Você parou para ler as questões e tentar fazer sozinho? Claro que não. É melhor fazer sozinho na hora da prova, certo? Aqui eu tô te ajudando. Primeira questão. Qual a região da parede abdominal é realizada a palpação? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o fígado, ele é um órgão infradiafragmático, bem volumoso, localizado aí no chamado hipocôndrio direito. Só que o fígado, ele é um órgão tão volumoso que ele pega quase toda a porção superior do abdômen. Quando a gente olha nessa imagenzinha aqui do lado, o abdômen ele é dividido em 9 partes. Então eu tenho que concentrar a minha ideia, já que o fígado está aumentado ou o problema é na vesícula, que a palpação tem que ser na área hepática, né, ou na área vesicular. Então quando eu observo a imagem aqui, eu vejo que o fígado ele pega uma boa parte do hipocôndrio direito, ele pega uma porção da região epigástrica, né, e ainda tem uma pequena porçãozinha no hipocôndrio esquerdo. E se eu observar, eu ainda posso ter, né, talvez aí por posição anatômica, uma parte dele ou até da vesícula biliar próximo ao flanco direito. Mas basicamente a palpação é feita na região de hipocôndrio direito, região epigástrica e talvez hipocôndrio esquerdo. Talvez, por quê? Porque é uma porção bem pequenininha. Então a gente vai ver a reação principalmente no hipocôndrio direito e na região epigástrica. Passando aí para a segunda questão, como lá está falando que o indivíduo está com uma hepatomegalia, então vamos pensar, mega, grande. Hepato vem de hepatócito. Hepatócitos são as células que compõem o fígado. Então quando eu falo de uma hepatite, esse it é um processo inflamatório. Hepatite é uma inflamação do fígado. Como falou, hepatite B é uma infecção, já que é causada por um vírus. Quando eu falo de uma colelitíase ou a pedra na vesícula, não é uma situação que está afetando diretamente o fígado, mas a vesícula biliar, ela é um órgão localizado na porção inferior do fígado. Qual a divisão do fígado e a localização da vesícula biliar? A divisão do fígado, então veja que nesta visualização, né, ou em vista anterior, ou também chamada de diafragmática, eu observo aqui em cima o músculo diafragma e eu observo o fígado aqui nesta vista anterior sendo dividido em 2 partes. Igual à região pulmonar, nós também chamaremos as partes do fígado de lobo. Então, nesta imagem aqui eu vejo o chamado lobo direito, que é o maior, e o lobo esquerdo, que é o menor. E eu vejo um ligamento aqui, ó, que faz a divisão desses 2 lobos, que é o chamado ligamento falciforme. Só que quando eu visualizo o fígado em vista posterior, ou chamada visceral, eu continuo enxergando a parte maior, que é o lobo direito, eu continuo enxergando a parte menor, que é o lobo esquerdo. Porém, por conta de outras estruturas presentes aqui no fígado, eu encontro uma pequena porção aqui, ó, que também é um lobo, e uma outra porção aqui, ó, o lobo caudado e o lobo
quadrado. O que eu vejo em relação à face visceral à vista posterior? Que a vesícula biliar é ela que delimita junto com o chamado hilo hepático, que é essa abertura, e juntamente com o ligamento redondo, que está aqui, ó, eu visualizo o chamado lobo quadrado. O lobo caudado, eu vejo aqui um ligamento também, que é o ligamento venoso. Eu vejo aqui a veia cava inferior. Se eu observar o fígado em vista anterior ou face diafragmática, eu vejo apenas dois lobos, né? O direito e o esquerdo. Se eu visualizar em vista posterior, aí sim eu consigo visualizar os 4 lobos do fígado. Então nesta imagem aqui eu coloquei até em cor diferente para ficar mais fácil. Perceba que eu ainda tenho um ligamento aqui, ó, percorrendo toda a parte superior do fígado, que é o chamado ligamento coronário. Aí da próxima questão, ele está falando qual é o trajeto da bile desde sua produção até sua eliminação. A bile é uma secreção produzida pelo fígado. A vesícula biliar, ela apenas armazena a bile para que você consiga eliminar ou utilizar essa bile no processo digestivo, principalmente quando você está fazendo alimentação gordurosa. Se eu pensar qual é o trajeto da bile, primeiramente ela vai ser produzida no fígado. Então vamos acompanhar. Então na imagem aqui, ó, tá o fígado, tá cortadinho para a gente ver os chamados ductos biliares, né, ou vias biliares. Então saindo do lobo direito, eu tenho o chamado ducto hepático direito. Saindo do lobo esquerdo, eu tenho o ducto hepático esquerdo. Quando os dois se encontram, formam o chamado ducto hepático comum. Lá da vesícula biliar tem também um ducto, ó, que é o chamado ducto cístico. Quando o ducto cístico se encontra com o ducto hepático comum, eles ficam coleguinhas, e aí eu formo o ducto colédoco, que é o maior. Olha o tamanho deste ducto, e ele vai até o duodeno. Ele vai até o intestino delgado. Então lá onde ele termina é onde eu tenho uma pequena dilatação, porque eu tenho a junção com um ducto que vem do pâncreas, que é o ducto pancreático. E nessa junção forma-se a chamada ampola hepatopancreática. E essa região ela é mais dilatadinha. Pessoas, prestem atenção. Em todo o trajeto, principalmente do ducto colédoco, já que ele é o maior, eu posso ter a obstrução deste ducto, deste canal, dado a formação do cálculo biliar. Então, muitas vezes, alguns sintomas, até similares à hepatite, que é o caso da própria icterícia, a náusea, vômito, né, pode estar relacionada com a colelitíase ou a pedra na vesícula. Além da dor e do desconforto que pode apresentar, eu tenho que lembrar que o início da produção da bile vai ser no fígado, depois que ela vai percorrer ductos ou as chamadas vias biliares. A próxima questão fala a respeito da hepatomegalia. Quais estruturas do pedículo hepático podem sofrer compressão e qual a importância? Na imagem, o hilo hepático é esta abertura que eu vou ter aqui entre o lobo quadrado e o lobo caudado, né? O lobo quadrado aqui e o lobo caudado aqui. Então essa abertura eu chamo de hilo hepático. Guarde esse nome, pessoal. O hilo é uma estrutura presente em várias regiões. Eu tenho o hilo pulmonar, eu tenho o hilo hepático, eu tenho o hilo renal. Todos eles é para passagem de estruturas daquela região, daquele órgão. Artéria, veia, nervos, canais, ductos, que é o caso aqui. No hilo hepático, todas as estruturas que eu visualizo na saída desta abertura, eu vou chamar de pedículo hepático. E aqui quem que eu vou ver? Eu vou ver o ducto colédoco, a artéria hepática própria, a chamada veia porta, que é essa maior aqui, ó, além de nervos e vasos linfáticos. Então, a importância clínica é que toda estrutura venosa, ela não tem pressão. Se a veia porta, que faz a drenagem de praticamente todo o sangue do abdômen, se ela for comprimida e aumentar a sua pressão, ela pode não suportar essa pressão e aí a gente tem um processo hemorrágico grave. Na próxima questão falava, na hepatomegalia, quais regiões podem sofrer compressão devido às impressões hepáticas. Então o que é isso? Quando eu visualizo a chamada face visceral do fígado, ele apresenta algumas depressões que são áreas de contato com órgãos
Por isso que a gente chama de impressões hepáticas. Se o fígado aumenta de volume por conta de uma inflamação, ele pode comprimir ou apertar estes órgãos. Então vamos olhar na imagem para a gente aprender. Olha lá, vista posterior, no lobo esquerdo a impressão esofágica e a impressão gástrica. Tanto o estômago como o esôfago encostam nessas duas áreas anotadas. No lobo direito eu tenho a impressão da suprarrenal e do rim. Eu tenho a impressão duodenal, que é a primeira parte aí do intestino delgado, e eu tenho a impressão cólica, que é da flexura cólica direita. É uma parte aí do intestino grosso. O principal sintoma é a dor. A dor ela pode ser no local, né? E por isso que a gente fala do exame palpatório. Então quando você olha na imagem, vai ser, né, na região de hipocôndrio, região epigástrica e uma parte do flanco, né, até a região umbilical. Mas eu também posso ter uma dor que vai até a parte posterior, né, lembrando que o fígado é um órgão abdominal, então ele vai até a parte posterior. E eu também tenho uma dor relacionada aí à região do ombro, né? Fique esperto, é uma situação muito comum. Procure seu médico, veja se existe aí a formação de pequenas pedrinhas, de pequenos cálculos, e se você vai precisar fazer uma cirurgia, uma colecistectomia. Pessoas, estuda, tem um monte de professor aí querendo fazer pegadinha. Presta atenção no enunciado. Tamo junto. Mais uma.